Amigos do áudio, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da 32dB, a jornada do técnico de áudio. É isso aí, qual foi a sua jornada, qual é a jornada do seu colega técnico de áudio e até onde você pode chegar na sua busca, na sua jornada, no seu traçado, no seu caminho. Já vou deixar aqui um recadinho muito importante, pega esse aviãozinho que está aqui do lado, encaminha para o seu amigo técnico de áudio, para o seu amigo que trabalha numa igreja, para o seu amigo que está numa igreja e quer desenvolver um trabalho na igreja. Essa série de lives eu vou estar com alguns convidados durante essa semana e na semana que vem, nos dias 19, 20 e 22, eu vou estar contando para vocês a minha jornada no áudio e vou te ajudar a atingir os seus objetivos na sua jornada. Hoje eu vou estar aqui ao vivo com o Tilo, que vai contar qual foi a virada de chave da jornada dele. Já vou procurá-lo aqui para estar convidando ele para estar entrando aqui. O Tilo já está aqui, já vou mandar o convite. Entrada dele. Olha lá. E aí, Tilo? Oh, e aí, Dan? Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Como é que estão as coisas por aí? Graças a Deus, tudo maravilhosamente bem. Que bom, cara. E aí? Fiquei sabendo que você traçou um caminho gigantesco para atingir os seus objetivos e vai querer compartilhar esse traçado com a galera, para a galera saber um pouco mais sobre como você percorreu esse caminho. Porque você sabe, né, que o nosso mundo do áudio, ele tem vários caminhos. Muitos. Tem muitos caminhos, muitos. E são vários os segmentos. Eu cada vez fico mais impressionado com os segmentos do áudio que ele pode seguir. Semana passada eu estava lá na Semana Áudio, e aí eu conversei com uma galera que faz áudio para games. É um ramo muito grande isso também, cara. Eu tenho Pois é. amigos que trabalham nesse ramo aí, cara. Pois é. E aí a galera tem uma galera que tá focada em estúdio, que tá migrando para esse segmento de áudio para games, porque é um dos segmentos que tá trazendo muito mais recursos financeiros. O cachorro Tá crescendo muito, né? tá Essa história crescendo, tá precisando de com mais. a era da internet, esse negócio cresceu demais. Cresceu exponencialmente muito, 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 muito. Pois Então o povo tá é. migrando, tem muita gente migrando, até do ao vivo, de algumas outras coisas, para esse ramo dos Pois games, é. cara. Exatamente. Mas vamos lá. Conta primeiro de tudo como que você começou no áudio, como que foi o seu despertar para o áudio. Então, Dan, esse despertar meu do áudio veio desde pequeno, né? Meu pai, ele é músico, assim, vamos dizer assim, ele não é um músico profissional, mas ele sempre gostou de música, ele sempre tocou o violão dele. Então eu tô no ramo da música desde os 8 anos de idade. Eu, com 8 anos de idade, eu já tocava bateria e fazia baile. Fazia baile de 4 horas. Chegava a cochilar em cima da bateria, mas estava lá, firme e forte, com o incentivo do pai. E nisso eu fui pegando gosto e fui tocando, né? Aí apareceu uma bandinha aqui, meu pai conhecia alguém, me colocava para tocar lá. Apareceu outra bandinha aqui, meu pai sempre me colocando para tocar com alguém. Ele sempre me incentivando, toca com isso, toca isso. E na verdade, eu sempre acompanhei ele também no barzinho tocando timba, que é o timbal hoje que os percussionistas usam. A gente usava isso debaixo da perna, com uma vassourinha e fazia. Eu acompanhava meu pai nisso aí. Aí Já depois toquei com alguns músicos assim, fazendo assim. Tem é, uma galera em Ribeirão, Pedrinho Brown, não sei se você chegou a conhecer em Ribeirão, não conheço, mas percussionista das antigas, só tocava nesse então, esquema. aí daí meu pai comprou um sardinho, vai comprar uma bateria e falou: você vai aprender a tocar bateria. E tudo que eu aprendi foi tudo assim, autodidata. E meu pai não falou assim: vou comprar uma bateria e vou te colocar na escola. Não, falou: a bateria tá aí, aprende aí. E eu fui aprendendo, graças a Deus fui aprendendo, meu pai sempre incentivando, né? Mesmo eu não querendo,
mas ele incentivava e eu ia. Às vezes eu ia tocar com ele forçado, mas eu ia. Graças a Deus ele fez isso. Graças a Deus ele me arrastou para esse Para caminho, essa né? exploração E aí, de trabalho de esse, mercado infantil. do mercado infantil. Mas era muito bom, era muito bom. Eu sempre estava com ele, estava sempre do lado dele acompanhando, vendo o que ele estava fazendo, e para mim aquilo era gostoso, assim. Às vezes eu queria brincar com meus amigos, mas eu tinha que tocar com ele. Eu não reclamo, cara, eu acho que foi o maior aprendizado para mim, foi meu pai ter feito isso comigo, né? Eu tive minhas horas de lazer, ele sempre deixava eu brincar, mas graças a Deus ele me colocou assim nesse rumo e eu tenho muito a agradecer a ele, cara. Então, né? Graças a Deus. Ele não está mais entre nós, mas graças a Deus eu consegui trilhar esse caminho da música aí. Aí foi passando, cara. Então, de bateria, e tocando em banda, eu parei de tocar bateria, porque um amigo queria voltar para uma banda que eu tinha entrado. Eu parei de tocar bateria, e meu pai falou, o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Vou comprar um teclado para você. Comprar um teclado. Eu falei, mas eu não sei tocar teclado. Eu falei, aprende. Sim, você aprendeu a tocar bateria? É facinho, vai Nesse lá, meio aprende. caminho eu já tinha aprendido a fazer uns acordes no violão. Falei, você vai, aprende, comprou um teclado. Então eu lá, pegava o violão, fazia um acorde no violão, ia lá, fazia no teclado. E assim foi. Aí esse amigo voltou a tocar bateria no meu lugar, e para os caras da banda não me tirar, eles colocaram no teclado, mesmo não sabendo quase nada. Aí do teclado eu não saí mais. Do teclado eu Os fui caras são até. parceiros, então. Graças a Deus são parceiros, não quiseram dispensar. Eu não sei se é porque eles alugavam o carro do meu pai para poder ir pro show, né? Que eu acho Não que é assim, interessa, se eu não dispensar, interessa, eu perco o carro, né? Então vamos manter não interessa o meio, o que é, interessa é o fim. até o fim. Mas graças a Deus tudo deu certo. Então aí eu fiquei no ramo do teclado muito tempo, muito tempo. Passei por várias bandas, fiz muita coisa. Cheguei a desistir, cheguei a vender tudo, assim, ó. Vendi tudo, 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 tudo. Não tinha mais nada, cara. Eu cheguei a ter em casa, assim, pra você ter uma ideia, eu cheguei, se abrir a porta da minha sala, eu já cheguei a ter 14, 15 teclados dentro da sala. Saiu um Caramba! lançamento, saiu um lançamento eu fazia, trabalhava na banda, graças a Deus a banda já tinha feito um certo nome na região, então a gente ganhava dinheiro. Ganhava muito dinheiro com isso. E eu investia, eu era um moleque, não gastava com nada, morava com a minha mãe, não tinha gasto. Então eu comprava em equipamento. Aí teve um certo dia que eu olhei tudo que eu fazia, eu não quero mais. Vendi tudo. Tudo, tudo, tudo. Fiquei 2 anos sem fazer nada. Nada. Fui trabalhar para os outros. Fui trabalhar em loja, no comércio. Você Desisti. sabe que eu tenho uma história sobre vender tudo. Uma É. vez, eu já morava, eu morei um tempo em Dayatuba, aí trabalhava com áudio lá também e tal, e aí depois eu mudei para Ribeirão Preto. E nisso eu tinha alguns trabalhos para entregar ainda em Dayatuba. Ribeirão e Dayatuba deve dar uns 200 quilômetros, É. alguma coisa assim. Eu tô no meio desse caminho seu aí. É. É. Aí o que aconteceu uma vez? Eu tinha um trampo para entregar em Dayatuba, fui lá, na época eu tinha sabe aqueles corte SW, aquela piruona grandona? Lotei até a tampa de equipamento e lá fui eu para entregar. Acho que eu tinha tipo 3 eventos para entregar no mesmo final de semana lá em Dayatuba. Não, eram 2. Um na sexta e um no sábado. Um na sexta e um no sábado. E aí no meio do caminho pintou um no domingo. Aí, velho, o que aconteceu? E eu já estava cansado, sabe, desse rolê. De trabalhar, montar, aquela coisa toda. E na época eu tinha uma mesa da Behringer, aquela que era amplificada. Era PMP 2000, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Meu, para resumir a história, no último trampo, eu tinha contratado um cara para fazer os trampos comigo. Ele era meio que hold, meio que faz tudo na Meio que faz parada. tudo. E aí foi esse cara que me descolou esse último trampo no domingo. Esse último trampo, ele trampava na prefeitura, era uma festa de confraternização da prefeitura de final de ano. Coisa pequena, um churrasco, só de um setor, alguma coisa assim. E aí ia ter alguns sorteios nessa parada. Beleza. Esse cara que estava trampando comigo, recebendo também, ia na festa de confraternização da onde ele trampava. E o cara foi sorteado com uma TV, mano. Aí, que beleza. Mas eu não tive dúvida. Eu olhei para ele, era uma TV de LCD. Eu tenho essa TV até hoje. Olha isso. Tá até hoje. E tinha recém-lançado as TVs de LCD. Mano, eu não tive dúvida. Eu falei, mano, quer fazer um rolo com essa TV? Você fica com a minha mesa de som e eu fico com a TV?
Ele olhou, o cara chama Silvio. Silvio olhou pra mim assim, falou, fechado. Eu tô a fim de trampar com essas coisas mesmo. Aí pronto. Combinado. Pode levar a TV. Meu, eu sei que eu cheguei em casa em Ribeirão, na segunda-feira, a Karina, minha esposa, olhou pra mim e falou, ué, comecei a descarregar as coisas, aí daí a pouco eu vim com uma caixona, né? Porque era uma TV de LCD de 32, 42 polegadas, e Grande, era né? grandona, né? Porque as TVs eram. A TV é É. larga, é grande, pesada e tal. Cheguei eu com a TV na sala, ela olhou assim e falou: onde você arrumou isso aí? Falei, troquei na minha mesa de som, não quero mais saber de fazer som dessa porcaria. Durou 6 Ah, meses. a gente não aguenta isso, ficar longe. Que nem eu falei, eu fiquei 2 anos sem nada, cara. Mas aí foi começando a dar uma agonia, cara. Uma agonia de você chegar no final de semana e você não sabia o que fazer. Porque assim, eu já não aguentava mais deitar e no final de semana e acordar no outro dia assim, normal. Eu falo, não é possível, tem alguma coisa errada comigo. Aí comecei de novo, aí procurei banda, aí entrei no banda de novo, aí comecei a comprar tudo de novo. Aí começa, né? Você começa a gastar dinheiro com isso, aí tem coisa nova no mercado, você quer ver como é que funciona. Então, cara, foi uma loucura. Esses 2 anos que eu fiquei sem fazer nada, pra mim foi assim, massacrante, né? Até eu voltar, cara. Aí eu voltei, não, aí eu não, cara, foi agora eu não paro mais e vou estudar e vou fazer o que tem que fazer para chegar onde eu quero. E graças a Deus, assim, hoje eu não falo que eu sou um cara Mas realizado. você já tinha, nessa época, só para tentar traçar o rumo, você já tinha mais ou menos aí na sua cabeça aonde você gostaria de chegar? Eu sempre tive um sonho de ser músico profissional, de tocar com gente, sim, do sertanejo dos top. Ai, gente, Eu sempre tive essa vontade. Então eu comprava os equipamentos top, ia fazer, mas assim, onde eu moro é interior, é Pirassununga, que nem se fosse. Você saía de Ribeirão para ir para Indaiatuba. Eu estou no meio do caminho ali. Uhum. Pirassununga, Ribeirão dá 100 km, Pirassununga, São Paulo, 200. Então eu já estava no interior, num lugar, num buraco. Aqui a gente fala que é um buraco, né? Nada sai daqui e nada chega aqui. Só sai Então, avião. só sai avião. Da AFA aqui sai milhões de aviões. E chega muita gente. Então era um negócio assim que a gente sempre sonhava, até hoje muita gente sonha em sair daqui, ainda mais no ramo da música, tentar fazer sucesso e ser reconhecido. Então, E eu sempre tive esse você já sonho de tinha esse fazer isso. objetivo. Você queria trabalhar com uma banda grande. Eu Esse queria. era o seu Meu objetivo. sonho era fazer isso, era ser tecladista de banda importante, banda, assim, nome nacional. Só que assim, cara, que nem eu falei, como é o interior, ficava muito difícil a gente ter informação de onde procurar isso. Ó, você sai daqui, você vai ali, estuda aqui, fala com fulano ali. Não tinha esse negócio. A internet era. Não existia internet na época. A internet estava começando a gatinhar. Então era muito difícil assim, você se arriscar, largar tudo daqui e ir para, sei lá, para São Paulo, ou Campinas, que fosse, que seja mais perto. E aventurar nisso aí era muito difícil. Sim, eu tinha vontade de chegar lá, mas não tinha coragem de fazer isso. Eu não tinha. Meu pai, assim, meu pai me incentivava, ele incentivava a tocar ali, mas ele nunca falou assim, ó, vai que eu vou te ajudar. Vamos atrás disso para você. Ele nunca, sim, verbalmente ele nunca me falou isso aí. Poderia até ser um sonho dele também, mas ele nunca expressou isso aí. Então pode ser que por isso eu fiquei meio acanhado. Uhum. Mas sim, mas na cabeça eu falei assim, um dia eu chego lá. Vamos esperar e um dia eu chego. Né? E como eu falei, eu fui traçando, fui devagarzinho, devagarzinho, fui tentando fazer as coisas assim, do meu jeito e tentando aprender o que dava, né? Aí foi chegando internet, foi chegando isso e aquilo, época de revista, eu sempre comprava revista para ler novidade, para ver como é que estava a situação. E eu fui tentando aprender coisas novas desse jeito. Eu nunca tive medo de, assim, você precisa. Que nem eu falei para você, eu tocava timba, da timba para bateria, da bateria para o teclado, eu já fui contrabaixista. Então, assim, eu nunca tive medo do cara falar, preciso de um cara para fazer isso daqui. Não tem ninguém, daqui que eu faço. Vamos embora. Não sei, mas dá 2 horinhas, 3 horinhas, uma semana que eu aprendo, dou um jeito. Isso eu sempre tive vontade. Eu nunca, assim, me neguei a não fazer as coisas. Assim, não vou fazer porque, não, tá aqui que eu faço, é um negócio que eu vou aprender. Ou eu aprendo, ou eu aprendo. Né? É assim, simples assim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. Aos trancos e barrancos, mas deu certo, cara. Uhum. Aí, cara, que nem eu tava conversando com o Agostinho que me apresentou você, cara. Que nem reduzindo um pouco a história. A minha história com o Agostinho começou num curso. Eu vi o Agostinho uma vez, na outra vez ele me ligou,
e falou assim, ó, eu vou pro semanal e eu quero que você vá junto comigo, ficar no mesmo quarto, porque eu gostei de você. Simples assim. Então, assim, as coisas foram começando a dar certo, eu acho que a partir desse momento que eu consegui, criei coragem para sair da minha zona de conforto, que era a minha cidade. Teve um curso do Dênio em Ribeirão Preto, foi onde eu conheci o Agostinho. Um curso do Dênio, foi lá, conheci o Agostinho, conheci o Bill, conheci um monte de gente. Ali eu fui vendo que era um pouquinho mais fácil, se eu colocasse a minha cara para bater, eu poderia aparecer para mais gente, para mais gente. E fui fazendo isso aí. Fora as coisinhas que eu já fazia na minha cidade, né? Trabalhava com banda, trabalhava com locadora. Tem locadoras aqui que eu ainda presto serviço, que eles fazem serviço, atendem artistas grandes. Então já comecei a achar um meio de chegar perto desses caras. Da galera. Chegar perto e ver como é que funciona o esquema. Né? Uhum. E eu fui indo. E da parte de teclado, um dia eu migrei do teclado para as técnicas de som. Por quê? Porque a gente não achava técnico para fazer o serviço para a gente. Aqui na cidade a gente ainda tinha as locadoras que atendiam e tinha os amigos que faziam a técnica. Mas quando a banda que eu trabalhava, que eu tocava, vamos fazer um show na cidade vizinha, tem que locar um som. Não tem técnico. E aí, vamos fazer o quê? A gente levava daqui, ou às vezes submetia a deixar o som na mão de alguém que a gente não conhecia, não sabia se o cara ia fazer bem feito ou não. E numa reuniãozinha dessa banda, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, coloca alguém para tocar teclado e eu vou partir para o mundo do áudio. Porque quando eu te falei, como meu pai me incentivou, meu pai sempre tinha os equipamentos dele. Tinha mesinha de som, tinha caixa de som, tinha... Meu pai sempre teve essas coisas. E eu, que nem eu te falei, eu sempre fui curioso para isso aí. Esse entrou aí, o Marcinho Barioni. Ele é um dono de locadora que eu faço serviço para ele. Através de um outro locador, eu conheci ele e ele, através dele também, eu fui fazendo conexões, né? Voltando no meu pai. Meu pai sempre teve mesa de som. Mesa, caixa. Então, meu pai, ele era vigilante bancário, pra você ter uma ideia. Ele trabalhava de noite e eu ficava sozinho em casa. Ele largava as coisas lá, cara, chegava de noite e eu tava deitado no meio dos fios dormindo, porque eu passava a noite inteira ligando mesa de som na televisão, que sai da televisão, entra no videocassete, sai do videocassete, entra no toca-CD, no toca-fita, vai pra caixa, fazia uma anarquia. E ele chegava, cara, um dia você vai pôr fogo na casa, mano. Você vai pôr fogo nessa casa. Vai dar curta essa merda. Vai. Ele fala, pai, não deu fogo, mas também não funcionou nada do que eu queria. Mas aí eu lembro até hoje, ele falou só, você tem que saber o seguinte, in é de entrada e out é de saída. Então você quer que o negócio entre, você põe no in, você quer que o negócio saia, você põe no out. Cara, pronto. Foi, então deixa comigo, foi Pedro. Já sei onde entra, já sei onde sai, agora o resto. Agora o resto é comigo. Nossa, aí tinha aquela televisão que tinha saída de áudio, que meu pai tinha um aparelho que gostava muito de som, receiver, com um monte de saída. Nossa, eu fazia gambiarra, eu ficava assim, ó. Ele saía às 7 horas da noite para trabalhar e voltava às 7 horas da manhã. Cara, ele saía e eu já catava tudo e ficava, cara. Dava 10 para 7, eu desligava tudo, guardava e fingia que estava dormindo. Paga ainda. Não, e vamos embora, cara. Graças a Deus, eu falei, graças a Deus ele me deu essas oportunidades. E ele sempre soube que eu fazia essas bagunças mesmo, cara. Óbvio. Desde pequeno. Ele sempre também foi de fazer manutenção e equipamento eletrônico. Meu pai sempre gostou de eletrônica. Então, no fundinho de casa sempre tinha um quartinho da bagunça. Ele fazia, cara, eu fazia horrores lá naquele quartinho, né? Falava pra ele. Falou, cara, você quando moleque, você fazia horrores. Você vinha que desmontava o transformador. Você não sei o quê. Eu falei, não sei, tô lá pra fuçar. Falei, vamos aprender. E parei e cheguei onde eu cheguei hoje, cara. Graças a Deus, eu me sinto hoje, assim, realizado. Vamos dizer assim. Que depois eu vou te contar a história pra você. A minha maior realização no mundo do áudio, acho que, cara, aconteceu comigo. Só pode, cara. Não tem outra explicação. Então. É muito a gente vai chegar lá, calma lá. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho a comunidade do áudio Premium, que é a galera que realmente quer estudar áudio. Tem a comunidade do áudio que é gratuita, que é um grupo do WhatsApp, que a gente troca ideias, troca as informações. E tem a Premium, que é a galera que paga para estar estudando, que aí tem lá todo o contexto, né, de áudio para iniciante, papapá. O que acontece? Que é um diferencial. Aliás, eu tenho alguns diferenciais. Um dos diferenciais é que eu não entrego o curso gravado. O curso não é gravado. Muito bom. O curso é ao vivo. Então, eu não tenho... Para não dizer que não tem nada gravado, tem algumas aulas de coisas que eu já fiz que eu disponibilizo. Mas, do mesmo jeito, a hora que chega a aula de compressor ao vivo. Enfim. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre o seguinte.
A primeira pergunta que eu faço quando a galera entra no treinamento, e eles são de lançamentos, por exemplo, agora em março eu vou fazer um novo lançamento de uma nova turma. As turmas são reduzidas de no máximo 10 pessoas e é tudo online. Ah, mas a primeira coisa, eu tô até queimando a ponte, mas a galera que tá aqui vai pensar, mas é tipo, porque tem a ver com o que nós estamos Isso. conversando. A primeira coisa aqui, na primeira aula, ele tem que escrever uma carta dizendo para onde ele quer ir com aquele treinamento. Isso é importante. Por quê? Isso eu acho que seria Porque, um método que bastante gente deveria adotar isso aí. porque aí o que acontece? Eu estou fazendo ele visualizar exatamente isso aí que você falou. É, Você já tinha na sua cabeça, ali, sei lá, com quantos anos de idade, que você queria trabalhar com artistas grandes. é, Né? Não importava exatamente quem era artista, mas você queria trabalhar com artistas grandes. E aí eu faço o cara entender aonde ele quer chegar. E aí no decorrer do curso, do treinamento, ele vai entendendo de como ele pode chegar lá. é. Isso é importante. E aí eu vou Porque, traçando todo esse caminho, todo esse percurso de como ele pode chegar. Trabalhamos com redes sociais, trabalhamos aí, vamos supor que o cara tem o sonho de ter um estúdio e gravar e ganhar um Grammy. Beleza, aí a gente vai traçar o caminho para ele atingir aquele objetivo. Ó, é, primeiro você vai comprar uma mesa de som analógica. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Tem uma aqui. Você vai lá, vamos comprar uma mesa de som analógica, vamos escolher a mesa de som que vai servir para você. Ah, ou então não vamos comprar uma mesa de som analógica, já tem mesas de som menores que vai te ajudar, entendeu? Vou aham, traçando esse caminho para ele tá sabendo, ó, então daqui a um ano eu vou ter investido tantos mil reais. Aí já vou ter capitalizado e vou poder investir mais não sei quanto. Para ele traçando esse caminho para daqui, sei lá, dependendo do objetivo dele, 2 anos, 3 anos, tá pronto para estar no mercado. Ah, eu vou frequentar tal feira, aham, vou frequentar, vou começar, que nem você falou, vou procurar as locadoras locais para estar oferecendo meu trampo, é, vou estar criando o meu release aqui, que hoje em dia a gente, quando eu comecei com áudio, o Instagram não existia, né? No é, máximo, no máximo era YouTube. Vou é, traçar os caminhos de vídeos, tal, tal, tal. Então eu faço ele traçar todo esse perfil e ir caminhando para atingir aquele objetivo. Ou é. seja, queimei toda a ponte do curso, mas tudo bem. Isso é Mas o que acontece? importante. Para a pessoa conseguir ver isso aí. Porque quando a gente vê, a gente consegue tocar. Isso Fica mais fácil de realizar. é Você ali vendo, você vendo que mais. você tem uma reta, um caminho que você pode seguir, que você vai chegar lá. Vai ter gente que vai tentar Você- te desviar do caminho, né? Mas você tem que ter um foco. vão ter várias pessoas que vão tentar te mudar seu caminho. Mas se você tem aquele caminho traçado, aquilo lá tá escrito, você consegue ver, pegar no papel, você consegue voltar para a rota. É. Voltar para a rota. Lá no E, semanal eu tava, e além, só um adendo. Além disso, acho que a família é muito importante nessa trajetória de quem está nesse rumo, cara, nesses cursos. A família tem que ser muito apoiadora, também cara. um ótimo ter falado sobre isso, porque muitas pessoas acabam entrando no áudio ou na música de forma geral muito novos, né? É. Aí o cara entra lá com, sei lá, 20 anos, não tá nem pensando em casar, Não, não tá nem pensando em ainda casar. mais a juventude de hoje, a molecada de hoje, o jeito tá, Exatamente. Só que aí o que acontece? Mais cedo ou mais tarde o cara resolve casar. é, E aí, como que a parceira, como que a namorada, esposa ou marido, ou sei lá o quê, vai encarar a gente sair de casa numa quarta, quinta-feira, voltar numa segunda-feira e tá no meio de um monte de gente que muitas vezes você nem conhece é, e por aí vai, né? Mulherada, os caras, enfim, sempre, né? Sempre tem azaração, não tem jeito. sempre quer. E aquela confiança. Então, traçar até isso, eu ajudo o cara a traçar. Entendeu? Ó, você tá você está entrando nesse meio, você tem uma esposa, converse com ela, Isso é explique, muito leve importante. ela, faça com que ela tenha confiança em você, no seu trabalho, que você está saindo de casa para trabalhar, igual o cara que sai para ir lá no banco, como seu pai, não É, é? É igual todo mundo. é um serviço igual aos outros.
Só que a gente tá no, assim, o nosso serviço é a diversão dos outros. Coisa que os outros, Exatamente. coisa que as outras profissões não têm isso, né? Então o médico não vai tratar um cara na diversão dele, não vai. Então o povo acha que o nosso serviço é puro e simplesmente uma diversão. Não é uma diversão. É o nosso ganha-pão, é o que paga a conta, é o que dá sustento, é tudo, vem dali. Só que a gente tem o privilégio de trabalhar com o evento. Só. É, Exatamente. é, Eu vi um vídeo essa semana do Derico, o saxofonista que era do programa do Jô e tal, eu vi falando isso aí. exatamente sobre isso. Ele fala, a música para mim não é diversão. A música para mim trabalho. Um Então, se trabalho. você me chama para uma festa, não pede para eu levar minha flauta. É, Porque se você pedir para eu levar minha flauta, eu vou cobrar o cachê. já não é mais diversão, é o serviço dele. E eu vou cobrar o cachê. Se você falar para mim, ô Derico, vem, no caso dele, né? Derico, vem aqui na minha festa, mas traz sua flauta. Ele falava, levo, meu cachê custa tanto. Ponto. Simples assim. Simples assim, né? É complicado, cara. Mas vamos lá, fechando os parênteses, voltando, tirando as histórias. Aí você foi estudar áudio com a galera, com a equipe Pé na Porta. Assim, caí pé na porta, eu não cheguei a estudar. Simplesmente eu convivi com eles ali, assim, 4 dias. Que foi a história do Augustinho. Eu conheci o Agostinho em Uhum. Ribeirão, num curso do Dênio, no outro ano acho que tinha semanal, onde ele me ligou e falou, Tilo, o que você está fazendo? Eu falei, nada, você vai no semanal de voo, você vai ficar com quem? Eu falei, não sei. Não, você vai ficar com a gente. Aí ficou eu, ele, o Kimba e mais um menino lá que eu não lembro o nome, juntou com mais dois. Eu sei que a gente fez uma bagunça no hotel, que o cara simplesmente morde as olhas. Vocês precisam parar de falar. Vocês estão falando demais, tá acordando todo mundo. Que é daquela adrenalina, que você vai no semanal e você, a cabeça sua enche de informação. E você imagina só, foi a minha primeira vez no semanal de vendo tudo aquelas coisas todas. Play Center. Então, aí chegou no hotel e fica discutindo, né? Não, porque isso aqui, se eu mudar a caixa de posição, e se eu virar o microfone? E ficou, né, nessa discussão, cara. Mas assim, a equipe pé na porta era assim, principalmente o Agostinho, ele me acolheu de braço aberto de uma certa forma que eu não esperava. Até um dia, até no hotel eu perguntei ao Agostinho, uma pergunta assim, eu vou fazer de coração, por que você está fazendo isso por mim? Ele falou assim, Tilo, porque eu vejo que você é um menino esforçado e que tem vontade de fazer as coisas. Eu falei, muito obrigado. Então, assim, é que a gente falei, quando eu saí de Pirassununga e fui para Ribeirão fazer um curso, fiz outro, eu vi que as portas poderiam abrir. Trabalhando com a locadora, eu vi que ficava mais fácil chegar em certas pessoas. E eu sou muito ruim de comunicação, cara. Eu sou muito tímido. Nossa, para mim estar falando com você que é um martírio. Quebrando barreiras. Quebrando barreiras. Mas eu sou muito tímido. Minha esposa fala pra mim, nossa, você é muito quieto. Porque em casa eu já não falo, cara. Os outros, assim, eu não sei. Não sou muito de, cara, então, vem aqui. Vamos. Cara, é muito difícil fazer isso. Mas eu fui fazendo Não parece, devagarzinho. mas eu também sou, tá? É complicado isso, né, cara? E eu fui devagarzinho fazendo essas coisas, cara. Aí, que nem eu trabalhava com uma dupla aqui da minha cidade, que chama Kleber e Rafael. A gente fazia bastante coisas aqui. Eu fiquei 10 anos trabalhando com ele aqui. Saía da cidade vizinha, voltava, mas assim, fiquei 10 anos trabalhando com esses caras aqui. Foi até um dia que eu cheguei e falei, chegou uma época que eu trabalhava por contrato com isso. Acabou meu contrato, eu vou trabalhar na locadora. Eu fui pra locadora desse amigo nosso que apareceu, o Marcinho Barioni. Só que eu já também fazia um outro serviço paralelo com uma outra locadora aqui do amigo nosso, Vanderlei. Foi onde eu fui abrindo as coisas, aí eu consegui pegar um dinheiro e falar, vou investir num curso. Fui fazer o curso do Dene, porque eu já trabalhava na locadora e queria fazer o meu serviço o melhor possível na locadora, para atender todo mundo, né? Porque aqui, que nem interior, que a gente falou, interior, você compra uma caixa de som, meio som, e você já sai alugando. Você não tem muito, os cursos não chegam aqui. Era muito difícil um curso aqui. O mais próximo o mais próximo tem é São João da Boa Vista, que é no CAM. Mas para mim era muito caro. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. Porque como eu vivia da música, eu precisava do dinheiro para pagar a conta. Eu tinha casa, eu tinha filho, então eu precisava pagar a conta. Não sobrava. Hoje já mudou um pouco da realidade mesmo. A gente já tem uma estabilidade financeira, eu consigo fazer essas coisas. Mas eu fui fazendo isso aí, cara. Saí de uma dupla aqui, fui para locadora ali, e não sei o quê, não sei o quê. E sempre almejando chegar onde eu queria. Porque eu tinha um rumo. Eu tinha, que nem na dupla que eu tô hoje, eu já tinha um rumo para chegar aqui. Eu até expliquei isso para a dupla que eu trabalho, e ela não acreditou, a minha patroa não acreditou. Foi, mas Então. Agora ela vai acreditar, vai mostrar a live para ela e falar, no Réveillon eu falei isso para ela.
A gente estava lá, eu falei, chamei ela e conversei com ela. Depois eu te conto minha história. Aí ela me Não chamou, eu conta contei pra ela. ainda com quem que você está trabalhando, não. Segura aí, Aham. segura, segura, Então, segura. aí eu fui indo, cara. Graças a Deus foi aparecendo gente na minha vida, tipo o Agostinho. Foi aparecendo gente que já estavam nesse meio caminho de sair do interior para indo para grande artista. E eu comecei a ter amizade com esses caras. Né? Aí eu vi assim, puta, meu sonho está próximo. A minha vez vai chegar. Ainda falei para minha esposa, a minha vez vai chegar. E nesse caminho, depois eu vou. Só me lembro, tenho acho que 4 ou 5 pessoas que eu tenho que agradecer aqui. Porque, graças a Deus, eu Vou lembrar fui aqui, indo. vou anotar aqui. É que nem. Vou que nem você estava falando dos cursos, né? Que você presta curso, consultoria. E uma outra coisa que eu falo para quem estiver assistindo e quiser entrar nesse rumo, cara, não deixe de aprender. Hoje está tudo fácil. Cara, tudo fácil e também tudo meio confuso. Porque você entra no YouTube, Ah, se você é um pesquisar mar. um negócio, você vai achar milhões de coisas. É, muita gente falando diferentes coisas da mesma coisa. Da É um mesma negócio coisa. meio paradoxo, né? E isso é bom, Vai falar diferentes de coisas da certo mesma modo é coisa. bom, porque sabe aquela coisa de quando a gente está aprendendo matemática lá, né? Às vezes você não entendeu o que o professor da sua escola falou para você, É, mas o outro professor falou de uma outra maneira e você entendeu. E era trocou a mesmo. vírgula ali de lugar, você pescou o negócio. Você viu, puta, mas era tão fácil assim, né? Então é assim, Exatamente. cara. Quem tiver nesse ramo, cara, aprende, assim, se dedica aos estudos, cara, que é muito bom. E ferramentas a gente tem. Hoje tem muita coisa de graça na internet. Tem muita coisa acessível. Você pode comprar curso de várias gentes de profissionais de sucesso do ramo do áudio, cara. Você tem N possibilidades. Há 10 anos atrás, jamais a gente teria isso. Né? Não, jamais. Quando eu Hoje, comecei a estudar, eu estudei no CAM. Eu fui aluno do Vladinei, Vladinei, no CAM, e aí depois eu fui dono de uma franquia do CAM em Ribeirão Preto. olha, Fiquei um tempo com a franquia, e aí depois da franquia que eu resolvi montar o meu próprio treinamento, mas, e aí eu vou te contar o porquê. E por que que eu vou te contar? É exatamente isso aí que você falou. Eu comecei a viajar com algumas bandas, só que não para o interior do estado de São Paulo e para o interior do Brasil. E aí o que que eu via? Que a galera não conseguia estudar. Tinha uma galera com muita força de vontade de entender, de aprender, de sacar qual que era, só que ficava um absurdo de caro para o cara sair de Salvador e vir para São Paulo estudar. isso que era acho que o meu maior obstáculo foi isso aí também, cara. Era muito Eu, complicado. graças a Deus, consegui ter uma grana, porque eu também trabalhava com outras coisas, para poder botar fé e tacar o porrete. Mas foram grandes investimentos para poder conseguir chegar mesmo. Sabe assim, aquela Cara. coisa de, beleza, então vou ter que fazer esse outro trampo extra para poder pagar o curso desse mês, É né? bem assim E aí, mesmo. e aí o que acontecia? O que que eu resolvi fazer? Eu resolvi criar um curso online. Isso quando a internet estava ainda, como eu falei com o Xim ontem, quando o mato era desse tamanho. É, porque a gente entregava um curso online, já entregava ao vivo, com uma internet que era arcaica. É, O meu primeiro curso online foi de X32, nós entregamos ao vivo, por uma galera que eu nem sei de onde era de outro estado, teve gente entendi. de outro país fazendo curso, sabe? Olha, Tudo online, só que a internet era muito ruim, eu nem sei como é que a galera conseguia ver. é E complicado, eu né? tinha um É porque, amigo meio nerd, tenho um amigo meio nerd aí, chama André Calef, o cara meio malucão, falava, não, Dani, a gente vai fazer assim, 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 vamos mudar isso aqui para lá, vamos pôr essa câmera assim, virar não sei o que lá. E eu, manda pau, manda não é. bala. Vamos nessa. O Vamos importante é tentar fazer. comprar. Vamos tentar comprar uma internet dedicada por 2 meses, tá? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Investimos, gastamos uma grana para fazer. Tivemos grandes apostadores. Um deles, por exemplo, foi a ProShows, que eu trabalho até hoje, que apostou também cedendo uma X32 na época Olha que para bacana. estar fazendo essa entrega. E aí foi. Mas por quê? Porque eu queria levar o treinamento para a galera que não conseguia Eu não chegar. conseguia chegar. Que não conseguia chegar. Isso, E essa é uma das grandes filosofias da 32DB.
A grande filosofia da 32DB é poder levar os treinamentos de áudio aonde a galera não consegue chegar. É, isso é bom, cara. Graças a Deus tem gente como você que faz esse tipo de coisa para levar essa informação para quem não pode, cara. Para quem não tem condição de sair do local e chegar até. Isso é muito importante. Esses dias me perguntaram, cara, por que você não faz um curso? Cara, eu só não faço porque eu não sei falar. Eu já tentei. Cara, eu não consigo explicar. Eu falei assim, ó, se você quiser, eu vou te buscar na sua casa, onde você estiver, eu trago isso aqui, te ensino o que eu sei, levo você comigo para algum lugar, mas assim, não me peça para gravar. Porque, não, Com o não é tempo você comigo. perde, com o tempo você acaba se acostumando. Na verdade é essa. Na É. real é essa. Você acaba se acostumando com a parada e aí vai. Então acho que eu tô precisando só dar o pontapé. Exatamente, exatamente. É só mandar a cara lá, dar o pontapé inicial, que aí depois que foi, é igual o Aí. primeiro show grande, É, né? Depois que você fez o primeiro show grande, passou o medinho, passou. aí pô, Um segue a amigo aqui jornada. mandou uma mensagem aqui, ó. Falou assim: sabe sim, esse aí foi acho que foi um dos meus cobaia. Falou, você não me ensina? Eu falei, eu vou te ensinar, mas do meu jeito, cara. É assim. Não, mas Eu ia na casa é isso dele aí. e E é por ele foi isso um que tem. cobaia. E é por isso que tem o Dênio Costa, por isso que tem eu, tem o Né? Thiago, tem o Aguinaldo, tem um monte de caras ensinando áudio que todos nós ensinamos o cara a mexer no equalizador, no compressor, no gate, fazer mixagem, todos nós ensinamos, cada um ensina do seu jeito e cada pessoa escolhe estudar com a outra É, pessoa, com a pessoa que tem que ele tem uma empatia, vamos por assim. é. Uma Eu grande. acho que o meu maior problema de não conseguir fazer isso é assim, que eu nunca estudei com alguém que me deu aula. Então, assim, às vezes eu não tenho essa referência de como proceder. Como, que nem eu te falei, tudo meu foi muito autodidata, que nem som. Eu aprendi assim, compra e daqui que eu vou fazer. Como fast, daqui que eu vou estudar, daqui que eu leio o manual. Sempre foi assim, cara. Pra você ter uma ideia. A primeira mesa digital que eu comecei foi uma 01V. Eu trabalhava nessa dupla que eu falei para você. E um dia ele falou assim, ó, vamos comprar uma mesa digital? Mas você sabe mexer? Eu falei, não, não sei, mas vamos comprar. A gente entrou no Mercado Livre, comprou uma mesa lá no Rio de Janeiro, saindo de Pirassununga, andamos, sei lá, não sei quantos quilômetros para buscar essa mesa. Pegamos essa mesa na sexta-feira de manhã, chegamos aqui sexta-feira à noite, no sábado tinha show. O cara da locadora falou assim, ó, você vai usar a minha mesa ou a sua? Eu falei, vou usar a minha. Mas sabe mexer? Eu falei, não, mas eu vou usar a minha. Eu comprei para usar. Cara, eu lembro até hoje, cara, engraçado. Colocamos a mesa e tinha a taxa de amostragem de 44,100 para 48. E o Aham. povão, vou usar em 48, mas eu fui fazer isso durante o show. Pá, cheguei lá, 48, o som, pum, pum. E aí ficou meio estranho, vou voltar para 41. No meio do evento, cara. 44 O evento megahertz. rolando Kilohertz. e eu ali, cara, aprendendo a mexer na mesa da hora. A gente falou assim, medo eu nunca tive. Ah, sabe mexer? Não sei, mas daqui que eu aprendo. Não vou arregar. A mesa não me põe medo. Ela não vai bater em mim. Se ela começar a me dar apetite, eu desligo ela e guardo. Quero ver ela fazer alguma coisa. Pronto. Quero ver ela brigar comigo. Se eu colocar ela É, dentro da caixa, com quem que ela vai não, reclamar? não vai ter o que reclamar. Então deixa comigo. E graças a Deus eu sempre fui assim, cara. Nunca tive medo de equipamento. Nunca tive medo de equipamento. Nunca. Graças a Deus, cara. Eu não sei se foi da época de moleque, que nem eu falei, tudo eu pegava do meu pai, fuçava, e ligava, desligava, e fazia, e Mas desfazia. se você Porque não tinha medo de dar curto, pegar, tacar fogo na casa, meu irmão, que é uma mesa de som, não sai som? só uma. É um retângulo cheio de botão e luz, né? É, Hoje tem botão e luz. é um simples detalhe. Tá, e aí? Mas Aí, beleza, foi você foi complicado. lá, começou a trampar com algumas bandas, começou a pegar aí a sua primeira 01V na mão, desenrolar com ela, Com e aí essa começou a 01V a gente ficou aí 8 anos. Eu fiquei com ela 8 anos na mão. Fazendo essa dupla que eu fazia, que eu fiquei 10 anos, eu fiquei 8 anos com essa 01V, andando para baixo e pra cima. E fui conhecendo outras mesas, né? Tipo, locadora. Essa locadora do outro amigo meu, ele já tinha um grande porte, então lá a gente tinha acesso a M7, LS9. Quando fazia evento grande, ele locava Digi, PM. Eu ia conhecendo, a gente não tinha muito acesso, porque, vamos dizer assim, eu era o peão que montava as coisas ainda. Então a gente sabia que equipamento tinha. Então eles montavam o teco e as costas, eu ia lá, fuçava um botãozinho, ler, pegava. Tinha mesa que vinha com caixa e vinha o manual dentro. Eu catava o Uhum. manual, ia pro camarim, não tinha nada para fazer, falei, vou ler. Ia ler manual.
ver como é que funciona. Então eu fui conhecendo as mesas assim, e acho que aí eu fui perdendo um pouco de medo delas, né? Aí outra locadora, quando começou a aparecer X32, o amigo comprou, você ia lá, já tinha uma noção de como funcionava, porque se a gente parar para pensar, as digitais são todas iguais. Muda a superfície, muda um botão que está da esquerda, foi para a direita, de baixo foi para cima, mas o princípio do negócio é o mesmo, né? Equalizador Tirando algumas. em todas. É, que nem diz um amigo meu, o grave, médio e agudo só eu coloco. Não é a mesa, sou eu. Então, se eu souber onde ele está, eu vou equalizar. Pronto. E assim devagarzinho fui conhecendo esses equipamentos, assim, que era da galera do business, né, do topo da galáxia. Fui aprendendo, cara, graças a Deus. Aí, que nem no meu trajeto da dupla que eu trabalhava aqui, das locadoras, dali eu já pulei para uma banda de baile. Saí e vou fazer banda baile. Que não fazia baile, fazia casamento, mas era uma banda de baile que fazia só casamento. E nessa banda de casamento, cara, que a gente fala assim, é ali que você vê que o negócio tem que ser foda, porque ali você tem que tocar de tudo, lá eles tocam de tudo, então você tem que saber o repertório de tudo, você tem que entender um pouco das músicas. E assim, é uma escola sem fim, uma banda baile, cara. Porque lá você tem desde dinâmica de jazz até pancada de rock and roll. Então você É, aprende todas essas. Um compressor que você ia usar na banda de rock, você não pode usar lá quando o cara tá fazendo um jazzinho ou uma musiquinha de entrada para noiva, né? Aí que você começa a ver que o caminho, o mundo é muito maior do que você pensa. Porque eu vinha do sertanejo, eu sempre vim do meu pai era sertanejo. Eu sempre gostei de sertanejo. Então, a banda eu trabalhei 10 anos no sertanejo, era aquilo. O sertanejo conhecia, decor salteado. Quando você sai dali e vai para uma banda baile que toca, que a gente fala, desde jazz até o thrash metal, vamos supor assim, ali fica complicado as coisas, cara. Então, assim, ali eu aprendi bastante também. E dali surgiu a primeira oportunidade de fazer um artista de nome gigante, nem nome grande, não, nome gigante, que foi? em termo nacional. Foi o Ralph, da dupla Christian Ralph. Foi o meu primeiro artista grande. Que eu fiz assim, na verdade, fui fazer um sub. Eu conheço o técnico que trabalha lá, é um amigo que eu conheci na estrada, que é o Matheus De Angelo, e ele fazia PA pro Ralph. E eu fazendo essa banda baile, um dia ele me ligou e falou, Tiro, o que você vai fazer tal dia? Falei, eu tenho evento, tenho casamento pra fazer. Puta, cara, preciso de alguém pra fazer o Ralph. Falei, não tem mais, tô à sua disposição. Mas como eu falei, não, eu me viro, eu ponho alguém pra fazer o meu lugar, porque nessa banda baile eu dirigia o caminhão às vezes, eu montava o equipamento, eu operava a luz, eu fazia som, montava painel, eu fazia tudo, de tudo. Falei, não, Matheus, eu dou um jeito, eu ponho alguém pra fazer o meu lugar, eu vou um dia antes, monto e ponho só alguém pra operar. Eu perdi, eu não perco. E, e falando em se tratando de Christian Ralph, cara, quando ele me falou isso, eu sou fã de Christian Ralph desde quando eu conheço o sertanejo. Já juntou a fome com a vontade de Cara, comer. a hora que ele falou isso, minhas pernas tremiam, cara. Olha, já. Minhas pernas, assim, tremiam assim que nem vara verde. Ó, eu tenho, se eu não me engano, acho que eu tenho 14 CDs, acho que eu tenho 5 LPs, uma fita de vídeo, tudo do Christian Ralph. Tudo. Então, as músicas de cor da primeira, eu conheço tudo. O repertório estava na ponta do dedo. Tava, cara, tava assim, era só dar play, tchau, vambora. E foi a minha primeira oportunidade de trabalhar com gente famosa. Fui fazer show, que foi lá em Tumbiara, fui fazer um sub para ele. Cheguei lá, conheci o Ralph, pessoa simpática, cara, todo mundo fala que ele é asqueroso, grosso e tudo mais. Eu vou dar a minha versão do negócio. Cara, comigo ele foi sempre tranquilo, me tratou super bem. Eu ia fazer um sub lá, então ele não me conhecia. Ele tinha que acreditar no técnico dele em colocar alguém experiente para fazer. Uhum. Graças a Deus, tudo correu bem. Aí ainda tem uma brincadeira, cara, que a gente tava foi começar o show do Ralph, o produtor chegou do meu lado e falou assim, eu vou ficar aqui para te dar uns toques da música. Eu olhei e falei para ele assim, ó, se o Ralph cantar igual tá no CD, eu sei até a hora que ele respira. O cara falou assim, é certo? Fez, cara? Aí eu falei, ó, tem isso e isso. Ele falou, então tá nas suas mãos. Pegou e saiu e me deixou trabalhar. Me deixou fazer o meu serviço. Graças, confesso, não tenho vergonha, chorei de escorrer lágrimas. Porque, cara, você imagina só a minha emoção. Eu queria trabalhar Total. com famoso. E o meu primeiro famoso foi o Ralph.
foi o cara Que que eu você era super fã. super fã, Era, cara, super, ultra mega fã. Falei, não é possível, cara. Eu falei, Deus é muito bom para mim. Deus é muito bom. Ali eu fiz o meu primeiro serviço com um artista grande, que foi o Ralph. Só que eu fui fazer um sub. Então, assim, eu sabia que era aquele serviço e acabou. Graças a Deus, o Ralph gostou da minha pessoa. 2 shows depois, o menino do monitor pediu para sair. Na hora ele ligou pro Matheus e falou, Matheus, ele tá brincando, chama o carequinha lá. Chama o carequinha, que o carequinha é gente boa. Aí eu fui fazer um monitor para Ralph. Foi aí que eu vou fazer o meu jabá. Foi aí que eu conheci esses caras aqui, ó. Ah, Extreme. Extreme. Porque para fazer monitor, você tem que ter uma monitoração boa. E o Ralph já usava Extreme. Já usava um fone moldado. Se não me engano, acho que era Extreme. Não sei dizer. Era um fone moldado. Mas eu creio que seja Extreme. Se não for, vai ser agora também. E eu precisava ter uma referência. E eu fui atrás e consegui comprar o meu primeiro fone moldado para poder fazer o Ralph, cara. Nisso eu fiz monitor pro Ralph, acho que uns 6 meses. Me senti assim, realizadíssimo. Para mim, se eu morresse no outro dia, para mim já estava bom. Porque, como eu falei, lá atrás eu sonhava em fazer isso. Eu sonhava em ser músico de alguém famoso. Eu não consegui ser músico assim. Eu parei de estudar, parei um tempo, troquei de profissão, saí da música e fui para técnica. Mas eu sempre vou lá, eu quero trabalhar lá em cima. Não quero trabalhar aqui embaixo, quero trabalhar lá em cima. O foco tava lá. E o meu primeiro artista grande foi Ralph. Então, para mim, se eu parasse ali, já estava bom. Eu já estava realizado. Graças a Deus deu tudo certo. Eu só não continuei no Ralph porque tinha poucas datas e eu só vivo de música. Desde que eu me conheço por gente, tirando aqueles 2 anos que eu fiquei vendi tudo, eu só vivi de música. Eu construí casa, eu comprei carro, com dinheiro de música. Eu não sei fazer outra coisa. Não sei fazer outra coisa. Então eu dependia de datas. Como não tinha datas, eu comecei a fazer locadoras de novo. Locadoras e atender artista da região aqui. Só que às vezes acontecia o quê? A data bater com a data do Ralph. Hoje tem 2 shows no mês. Aí ele era prioridade. Eu já tinha passado data para o locador, aí eu tinha que ligar e falar, gente, apareceu o show, eu não vou poder ir. Aí eu vi que teve portas que foram fechando, porque, puta, não dá para ter certeza que se aparecer o show, ele vai ter que. Ele vai dar preferência lá. E eu tinha que dar preferência lá, porque lá era o meu maior cachê. Só que o Ralph ele tinha um método de fazer shows a quantidade que ele queria, nos meses que ele queria. E pra gente era complicado. Justamente nessa questão. Você não podia abrir tua agenda e depois sair desmarcando. Ficaria feio, né? Negócio. Aí eu acabei me optando por desligar-me do Ralph. Um dia eu cheguei e falei, gente, pra mim não dá mais. Porque aí eu já começou a aparecer um outro artista para fazer, que a agenda já era um pouco maior. Eu expliquei pro Matheus, que foi o cara que me colocou lá dentro, e expliquei pro produtor, falei, gente, eu tô saindo por causa disso, 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 disso. Não é porque eu não gosto, só por causa disso que eu vivo disso. Eu preciso, como diz outro, pôr leite dentro de casa. Esse foi um dos artistas grandes que eu trabalhei e eu, graças a Deus, isso eu consigo colocar no meu currículo que eu consegui essa proeza. Graças a Deus. Graças a Deus e a família, né? Porque eu falava para minha esposa, ó, eu vou e eu não sei se eu volto, eu não sei se eu venho com dinheiro para casa. Ela falou assim, ó, vai que tudo vai dar certo. Eu seguro aqui. Graças a Deus. Eu falei, se a pessoa vai entrar nesse caminho, a família é muito importante. Exato. Então, assim, da minha esposa eu tive esse respaldo muito grande dela. Ela falou, pode ir que a gente dá um jeito. A gente economiza aqui, a gente faz um negócio ali, dá um jeito. Vai que vai dar certo. E graças a Deus deu certo. E daí, do Ralph, veio um outro convite, cara. Um outro artista nacional também, graças a Deus. Que foi? Então, aí foi a dupla Ataíde e Alexandre, do ramo do mundo do sertanejo. Quem conhece sabe quem é Ataíde e Alexandre. Hoje já não é mais Ataíde, né? Hoje é Altair e Alexandre por causa de briga de nome, essas coisas, trocou duplo, sem, também não, pra gente não importa. Pra mim sempre foi Ataíde e Alexandre. E nesse caso que entra um cara muito especial que eu tenho que agradecer, que é o produtor de lá, que é o Bico Rico. Ele falou pra mim uma vez uma coisa que vai ficar gravada para sempre na minha cabeça, cara. Porque assim, a minha saída do Ralph e ida pro Ataíde, eu recebi uma ligação do iluminador do Ataíde. Ele falou assim, ó, um amigo meu passou seu contato,
o Bico Rico precisa de um técnico para fazer a Taíde Alexandre esse final de semana. Você pode ir? Eu falei, posso. Eu já tinha saído do Ralph, estava fazendo umas coisas. Eu falei, posso, tô parado. Falei, vou te passar o contato dele, você liga para ele. Peguei, me passou o contato, liguei para ele, falei, o Bico Rico, aqui é o Tilo, assim, assim. O Buiu me passou seu contato e falou que você está precisando de um técnico para esse final de semana. Ah, eu vou ver e te falo. Falou, deixa aí para mim. Eu vou ver e te falo. Isso era numa terça-feira, eu lembro hoje, terça-feira. Vou ver e te falo. Só que quando falou que era a Taíde Alexandre, já fiquei meio ansioso. Falei, puta, a Taíde Alexandre, conheço também de cor salteado, porque é o ramo sertanejo. Aham. Eu vivi sertanejo, então eu sei. Falei, puta, que pariu. E fiquei naquela angústia, cara. Fiquei naquela angústia. Aí eu lembro até hoje, cara. O Bico Rico me ligou na quinta-feira de manhã, de noite, pra sair na sexta-feira à tarde. Falou, ó, você pode ir mesmo? Eu falei, posso. Falei, então você consegue estar no posto tal, que o ônibus vai te passar a pegar a tal hora. Falei, tá bom. Fui. Aí fiz 2 shows. Fiz um show no Rio Grande do Sul e um em Mato Grosso. Fiz um show, passamos um dia de day off e fizemos outro show. E eu não sabia se eu ia ficar ou não, né? Porque foi um processo que assim, eu vi que falou assim, ó, eu não ia te chamar porque você é indicação da indicação. Então o Buiu, que era o iluminador, indicou um cara, que é um amigo nosso, o Cláudio. O Cláudio não pôde ir, eu não queria ir, e me indicou. Falou, Tilo, eu fiquei ansioso de te chamar, porque você é indicação da indicação, cara. Já não sabia como é que ia dar. Falei, beleza. Fizemos o show, e eu todo show eu ponho meu celularzinho ali e gravo. Gravei o show, passei o day off inteiro escutando o show, fazendo anotações do repertório, para o outro show ser melhor do que foi o primeiro. Né? Ó, essa hora o Alexandre fala, essa hora dá para encaixar um delayzinho aqui, essa hora a guitarra vem. Fui fazendo todas as minhas anotações. E para minha sorte, sei lá, eu sentava num banco aqui e o Alexandre num banco de trás meu. E eu de fone, vendo o show e marcando, o Alexandre só de olho, vendo o que eu estava fazendo. Beleza, fizemos o show do Mato Grosso. Eu cheguei no Bico e falei, Bico, e aí? Fico, não fico? Ele falou, Tilo, o Alexandre viu a sua postura em relação ao que você fez, você gravou o show, a sua dedicação em saber a hora que ele fala, a hora que tem um solo, o que dá para melhorar. Ele viu a sua determinação de fazer as anotações. E ele falou que se você quiser, o serviço é seu. Eu falei, não, Bico, eu quero sim. Aí até o Bico falou pra mim, cara, torna a repetir, eu só não te chamei porque você era indicação na indicação. Mas eu te chamei na quinta-feira à noite porque Deus falou para mim assim, ó, ele me contando, ele falou assim, ó, Opa, calma aí, ficou sem som. acho que eu fiz gesto com a mão aqui, ele voltou. Voltou. Acho que eu fiz gesto com a mão, o celular deu alguma coisa aqui. Então aí, não sei onde parou, aí voltando no Bico. O Bico me falou, Tilo, eu não chamei você porque você era indicação da indicação. Mas o Alexandre gostou da sua postura e pediu para te dar o serviço. Se você quiser o serviço é seu. Eu falei, não, eu aceito com o maior prazer. Aí ele falou, Tilo, eu só te chamei um dia antes, cara, porque eu dormindo, acho que Deus falou pra mim assim, ó, é a chance que esse cara precisa. Porque eu vi você, Tilo, o que você estava procurando, eu procurei muito tempo isso. Eu só precisava de uma oportunidade. E muitas vezes gente me negou essa oportunidade. Eu deitei e fiquei pensando, falei assim, eu posso estar negando a chance de um cara bom sair para o mundo. Foi então, para não passar isso, para eu não ter essa consciência, eu resolvi te dar essa chance. E vi que eu não me arrependi. Uma coisa assim, não foi com essas palavras, mas foi assim. Uhum. E, cara, graças a Deus eu fiquei quase um ano lá. A gente já fez muito show, mas muito show, muito show. E assim, graças a Deus, todo lugar que eu passo, eu tenho uma filosofia de assim, eu tento fazer o meu melhor todo santo dia. Hoje foi bom, amanhã tem que ser bom mais. E assim por diante. Ah, você vai pegar equipamento ruim, você vai estar um dia que você vai estar ruim, você não vai estar bom emocionalmente. Não interessa, você tem que entregar o seu serviço. A hora que você não estiver ruim, você deita no ônibus lá e lá você faz o que você quiser. Afoga suas mágoas, chora, não conversa com ninguém, mas no seu serviço eu sempre tento fazer o meu melhor. Né? Como eu falo, eu saio de casa para entregar o meu melhor. Às vezes eu não consigo 100%, mas 99% eu entrego. Graças a Deus deu certo. E existem os fatores externos também, né? Nossa, Os fatores como externos tem? que fogem do nosso poder, né? Assim, Tem coisa que a gente não tem que fazer. Não tem.
Fazer, exatamente. Não cabe a gente, né? Tem coisa que não É, tem jeito. acho que num dos últimos shows da Taíde, a gente foi fazer um rodeio que o contratante veio falar para mim que o som estava ruim. Eu falei assim, cara, eu tô tirando o meu melhor do som que tá aqui. Porque não tem condição. Ainda falei para assim, ó, se foi vocês que contrataram. Ah, foi. Eu falei, não, o som que tá aqui tem que ser o dobro pro tamanho da tua festa. Ainda até o Bico Rico, que é o produtor, veio, saiu lá do palco, que ele faz monitor, né? Ele veio e falou, tipo, o que tá acontecendo? Aí eu expliquei para o Bico, se eu precisar de mais volume, o sistema vai parar, o sistema vai colapsar e vai parar, vai acabar o show. Então eu falei, eu preferi trabalhar com volume mais baixo, para todo mundo entender o que está acontecendo, do que eu saturar o som, porque no rodeio já estava, o som já estava saturado já. Então eles queriam volume, eles não queriam qualidade. Eu falei, Bico, eu estou prezando pela qualidade do serviço nosso. Eu não posso fazer mais que isso, vou estragar, corre o risco de parar tudo e parar o show no meio do caminho. E aí? A culpa vai ser minha. Então eu prefiro levar a culpa do som estar baixo, mas entregar o show e todo mundo entender, do que eu dar volume e acabar com o show na terceira música. Eu falei, não, tá certo você. Explicou pro contratante, o contratante meio que entendeu e foi embora. Então, isso é uma situação que não cabe a nós fazer, não tem que fazer. Eu tomei essa decisão. Vou trabalhar mais baixo, todo mundo vai ouvir, não vai ser aquela pressão, mas todo mundo vai ouvir, vai ver o show, vai cantar as músicas e vão embora. Foi o único perrengue que eu passei com a Thaís Alexandre, foi isso aí. Mas, assim, nesse caminho todo, que conta a experiência. Porque senão, se é sei lá, se você não está preparado para isso, o contratante vem na sua cabeça, você se apavora, você vai querer dar volume para atender o cara aqui. E acontece aí que acontece essas cagadas. Eu já vi muita gente fazendo isso aí, de se atrapalhar porque vem uma pressão externa e não dá conta de tomar essas decisões. É falar, não, espera, é assim que funciona, é assim que eu trabalho, então embora. A experiência de locador e estrada, graças a Deus, me deu isso aí. Entendeu? Esse discernimento, né? Na Esse verdade é isso. discernimento, esse discernimento é a palavra que eu tinha fugido. Até onde eu consigo chegar. Até onde eu consigo chegar. Com as ferramentas que me deram para trabalhar, né? É. E aí foi, cara. Aí nesse caminho, depois que eu falei, então tá aí, eu fiquei quase um ano. Eu entrei em outubro e saí em junho. Saí para fazer o artista que eu tô fazendo hoje. Né? Que esse sim também tem uma história, não igual ao do Ralph, mas tem uma história, assim, legal. Eu acho até legal. Que hoje eu faço PA para Maria Cílio Rodolfo. Né? Então, foi assim, esse Maria Cílio Rodolfo, vou contar para você a minha história disso aí. Eu acho que foi em 2007, na minha cidade, no mês de agosto, tem a festa da minha cidade. E eu trabalhava com uma locadora e teve show de Maria Cílio Rodolfo. Lembra até hoje? Encostou a carreta, desceram uma Digico SD8, no monitor era uma M7, eles andavam com o side da Nexo, monitor, andavam com tudo. Foi um show bonito, cara. E não sei o quê. Eu, dentro de mim, vai ser um dia eu vou trabalhar para essa dupla. Isso, 2007. Meu filho tinha acabado de nascer. Ó, e eu tava vou com as contar para bandinhas. os técnicos de som do sertanejo. Cuidado, hein? Porque quando o Tito falar, eu vou trabalhar com essa dupla, cuidado, hein, galera? Ó, que o Tito vai chegar lá, hein? E Tito não, foi, cara. desculpa, Silo. Aí, cara, aí fui. Aí eu falei pra mim, um dia eu vou trabalhar com essa dupla. Sim, é que eu te falei, eu era 2007 e eu tinha a intenção de trabalhar com artistas grandes, mas não imaginava que poderia acontecer. Só tracei um rumo. Teve anos que eu passou no esquecimento, que eu nem lembrava mais que eu queria, que eu queria, que eu não queria da vida. Tava fazendo minhas coisinhas, tá tudo em ordem. Beleza. Quando eu tava no Altair de Alexandre, o baterista, tá na live, que o baterista Jean é amigo meu. Eu conheci ele fazendo uma captação de DVD, que é o outro também, é um outro, vamos assim, ordinário, que também quase não me deu um crédito por não saber quem eu era. Uns amigos iam gravar um DVD, o produtor desse DVD, amigo meu, falou assim, ó, eu vou trazer o Tilo para fazer a captação. E o Jean falou, não, Tilo não sei quem é, vou trazer fulano. Não, eu vou trazer o Tilo. Aí esse Jean ligou para um amigo em comum nosso, um sanfoneiro, falou, você conhece um tal de Tilo, cara? Que os caras querem trazer, que o capital, o cara falou assim, ó, deixa ali, entrega lá, pode trabalhar de olho fechado, deixa que ele faz o resto. Ele meio contrariado me aceitou, cara.
Aí ele viu que eu cheguei lá com meus equipamentos, fiz tudo que tinha que fazer, entreguei o sistema, entreguei toda a produção, a captação do áudio, entreguei para ele. Aí a gente criou um vínculo de amizade ali. E nisso ele já estava na Marícia e Rodolfo. E aí foi eu no Hotel de Alexandre e ele na Marícia e Rodolfo. E ele sempre postava foto do ônibus, do banco dele, assim, né? E eu sempre brincava assim, ó, guarda meu lugar. Guarda meu lugar. Tudo bem, ele postava e mandava, assim, guarda meu, mas enchendo o saco dele. Porque eu falei, já tô no Hotel de Alexandre, já fiz Ralph, já tô realizado, tô no Hotel de Alexandre, tô muito bem. E brincando, ó, guarda meu lugar. Aí um belo dia ele falou, Tilo, um belo dia ele veio fazer show na minha cidade, com a Marícia e Rodolfo. E eu tava com o Ralph. Acho que eu cheguei de viagem com o Ralph num dia, ele tinha show no outro aqui. Eu fui lá conversar com ele. Eu falei, vou te apresentar o Chitão, que é o produtor. Troca uma ideia com ele. Quem sabe um dia, né? Eu falei, tá bom, Jean. Aí tava na correria, o Chitão correndo pra lá e pra cá, não sei o quê. Eu falei, Jean, hoje não é dia. Hoje não é dia. Eu vim aqui pra curtir o show. Vou curtir o show de boa. Assisti o show, acabou o show, cada um pro seu lado, beleza. E sempre mantendo contato. As fotinhas e eu sempre comentando. Fotinha Guarda comentando. lugar. Aí um dia ele falou, Tilo, o menino do monitor vai sair. Você não quer pegar? Falei, puta, Jean, fazer monitor de novo, pra dupla agora? Falei, é um desafio. Aceito. Falei, aceito. Aí passou acho que uma semana e falou, Tilo, não deu certo que o menino não saiu. Falei, Jean, então não era a hora. Falei, deixa quieto isso aí. Beleza. E continuamos na brincadeira. Ele postava foto, eu guarda meu lugar. Postava, guarda meu lugar. Aí um dia ele me ligou. Falou, Tilo, o menino do PA vai sair. Quer pegar? Falei, Jean. Falou, agora é meu lugar. Falei, vamos ver. Ele falou assim, ó, eu vou te passar. Ele falou, vou te passar o contato do Chitão. Eu falei, então me dá o contato do Chitão, deixa que o resto eu faço. Ele me deu o contato do Chitão. Um dia eu ia viajar para o Hotel de Alexandre, passei por Limeira, que é caminho, e fui trocar uma ideia com o Chitão. O Chitão falou, não, tá. Ó, se você quiser o serviço, você pode começar tal dia. Que era acho que um mês e meio, 2 meses depois. Fui fazer o show com o Hotel de Alexandre e tentando conversar com o Bico Rico, explicar para ele a situação. Só que já tinha outras conversas minha entre eles, da Marícia, da equipe da Marícia e Rodolfo, que eu fiquei sabendo depois. E eu tentando falar com o Bico Rico. Aí teve um dia que falou, Bico, ó, recebi uma proposta assim, 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 eu vou aceitar. Aí eu me veio aquele estalo na cabeça. Falei, puta, em 2007 eu falei que eu ia trabalhar com essa dupla. E olha onde eu estou. Passou muitos anos, certamente, 16 anos, mais de 16 anos, e aqui estou eu trabalhando com essa dupla. Graças a Deus deu certo. Conversei com o Chitão, fiz o meu show. Pensa num show ruim. Foi esse show. Porque assim, nem de glória vive o homem, mas entrando naquele negócio. Eu não tinha o que fazer. Era o meu. Tinha 4 shows na semana. Sexta, sábado. Quinta, sexta, sábado, domingo. Isso, quinta, sexta, sábado, domingo. O primeiro show era na cidade pertinho aqui, São Carlos. Você deve conhecer São Carlos. Show da Nativa. Era só para convidados. Era num prédio, com o pé direito, acho que dos 2,5 metros. Puro concreto, o chão. O teto, puro mármore, o chão. E puro vidro das paredes. Só isso. Mais nada. Isso é hoje. E o cara montou um som de festa de peão lá dentro. Cara, eu falei, cara, aquele que faltou lá naquele show, levaram para esse. Levaram para esse. Falaram, lá não precisa, vamos levar aqui. Cara, tá, falei, o cara falou assim, já sei quem que é o técnico, é aquele cara lá que falou que faltou som lá. Hoje ele vai falar que vai sobrar. Cara, aí foi, cara. Eu lembro que tinha muito sub, cara. Falei pro cara assim, ó, eu já não gosto de sub, muito sub. No ramo, assim, do sertanejo, pro Marícia e Rodolfo, quando o Chitão falou para mim que eu poderia entrar, o que eu fiz? Como eu sempre faço, eu fui escutar a música dos artistas para ver qual era o segmento, como é que funciona, né? Então eu vi que lá não tinha muito disso, não tinha muito de sub. Cheguei pro cara e falei, precisa desligar 4 subs seu. Não vai desligar. Falei, vou. Falei, não vai desligar. Falei, vou. Falei, então tá bom, não vou desligar. Não fiquei brigando com ele, não. Passei o som, não ficou uma merda. Não conhecia a banda. Os artistas não foram passar som. Beleza. Um pouquinho antes de começar o show, fui lá atrás do sub dele, desliguei os 4 subs que eu queria. Soltou os equipamentos. Não tinha condição de ter tudo aquilo de sub lá dentro. Falei, tá bom.
Quando fizeram a abertura, belezinha, a banda passou o som, tá? De noite começou o show, fizeram a abertura, tudo, a Maria entrou, falou alô, beleza. A hora que o Rodolfo falou um alô, eu não tinha passado o microfone dele. O ganho tava lá em cima. Rapaz do céu. É que os vidros lá eram fortes, cara, que senão tinha quebrado tudo. Cara, mas pensa num povo que tava assim, e fez assim, ó, Acharam o pra técnico mim. de som. Acharam, ali ele acharam. Cara, veio todo mundo, só faltou vir Jesus Cristo. O que tá acontecendo? Então, assim, foi o meu pior show com Marícia e Rodolfo. Mas graças a Deus, com assim que Deus é muito bom comigo, e eu tenho muito a agradecer, a gente fez um outro show, dos 4 shows, um caiu. E a minha sorte é que os outros shows foram tudo a mesma console. Então, quer dizer, o primeiro show estava mais ou menos a cena. No segundo, eu já consegui dar uma lapidada nela. No terceiro, eu consegui entregar o meu som. Nisso, o Rodolfo viu, até assim, quando a gente saiu do primeiro show e foi pro segundo, eu trombei com ele na descida do ônibus. Ele falou, cara, que bucha, onde que você pegou, hein? Primeiro show já pegou uma bucha, foi assim, pra você ver, Rodolfo. Mas aquilo não foi o meu melhor, Felipe. Só falei isso, aquilo não foi o meu melhor. Ele falou assim, ele falou pra mim, dá pra ver na sua cara que não foi. Eu falei, graças a Deus. Cara, fizemos o segundo show, o terceiro show, maravilha, cara. Graças a Deus, estou até hoje trabalhando com a Vai fazer um ano, agora em junho faz um ano que eu tô lá. Ai, que Então, beleza. assim, esse traçar do caminho, que foi a nossa propaganda, como sair do zero até chegar aí, cara, foi isso aí, cara. Graças a Deus, eu conheci algumas pessoas chaves na minha vida e eu nunca desperdicei a oportunidade. Assim, toda a oportunidade que eu tinha, eu dava um jeito de abraçar. Onde eu vou te dar. De curso, já era um outro caminho que eu não podia chegar lá. Mas, assim, se alguém me desse a oportunidade, eu ia. Então, sim, Matheus me deu essa oportunidade, que foi trabalhar com o Ralph, graças a Deus eu consegui, abracei e fui bem recebido. O Bico Rico, que eu devo muito a ele me deu essa oportunidade de trabalhar com artista grande, graças a Deus fui bem sucedido. Aí depois veio o Chitão, veio o Jean, que foi indicação. Então, assim, cara, então eu tenho muito a agradecer esses caras, que eu falei pra você que eu tinha que agradecer 5 pessoas, que é o Matheus, o Bico Rico, o Chitão. Acho que tem mais pessoas, mas eu vou agradecer esse. Tem o meu primo, o meu vizinho aqui, que é meu irmão. Assim, ele é primo da minha esposa, mas a gente vive. Eu conheço mais ele do que a minha esposa. Que a gente eu toco na banda. Aquela história que eu falei que eu saí da bateria e entrou um baterista, era ele, o Ismael. Ele entrou e dali a gente nunca perdeu amizade. Então, ele é, para mim, eu falo que ele é meu irmão branco. Eu sou preto, ele é branco, então ele é meu irmão branco. E, por coincidência, ele é primo da minha esposa. Então, assim, são essas pessoas. Fora o resto, tem bastante gente. Tem Marcinho, tem Vanderlei, tem um monte de gente que eu tenho que agradecer por eu conseguir trilhar esse caminho. Então, assim, sair da onde eu tô até chegar. Os outros falam que é glamour, mas não é não, viu, gente? Tem uns perrenguinhos aí. Até chegar até onde eu tô hoje, cara, graças a Deus, eu contei com muita gente que me apoiou. Que a rede, que nem tem uma filha minha que é psicóloga, ela fala assim, a rede de apoio é muito importante. E a minha rede de Exatamente. apoio, família, graças a Deus, foi muito bom. E meus amigos, cara, foram, assim, maravilhosamente geniais comigo, cara. Eles me deram oportunidades assim, que eles não fazem ideia de quanto eu sou grato a cada um deles. A cada um. Desde o cara que me ensinou a plugar um P10, desde o meu pai que comprou os cabos P10 e largava lá e eu fuçava no cabo. Entendeu? Então, assim, eu sou grato a cada um, cara. O Agostinho é um deles que, assim, Agostinho, sem me conhecer, cara, me tratou como se eu fosse da casa dele, cara. Entendeu? Tive experiência com o Agostinho, com o Kimba, que, cara, é inimaginável as coisas que a gente conversou, as coisas que eu aprendi com eles. Então, assim, a rede de apoio para quem está nesse ramo é muito importante. Então, quem estiver ouvindo e estiver procurando trabalhar no ramo do áudio, cara, é um ramo muito gostoso. Ele te dá rentabilidade muito boa se você souber trabalhar, mas você precisa ter metas. Traça uma meta e põe um ponto lá onde você quer chegar, que você vai chegar, cara. Se eu cheguei, que sou aqui do interior, cara, eu sou nada, eu cheguei lá. Vocês que estão fazendo curso podem ir longe, cara. Basta ter, que nem você falou, ter um objetivo bem traçado, saber trilhar esses caminhos, ter uma rede de apoio fortíssima para te apoiar, para te ajudar, fé em Deus e
amor no que faz. Cara, Aí você consegue. o amor, e é que nem eu te falei, tem gente que vai tentar te derrubar de tudo quanto é jeito. Tem gente É que vai só tentar te, ligar. te passar rasteira, Mas só tem tem gente que vai tentar te qualquer humilhar. profissão. É Qualquer que eu falo. profissão. Eu começo a falar assim, como é que você pode fazer assim, para mim, isso aqui para mim não me interessa. Né? Às vezes a gente pega e fala, só finge que escuta para parar a conversa e segue vida para frente, cara. Faz o seu caminho, não, assim, não pise em ninguém, vai um passinho de cada vez, sempre na humildade, sempre tratando todo mundo muito bem, porque eu já vi muita gente arrogante nesse nosso meio, tem muita gente arrogante. Eu já passei um perrengue com um técnico de artista grande, assim, pelo cara ser um simples arrogante. E assim, o serviço que ele faz hoje eu faço também. E eu já fiz serviço no lugar dele. E ele não sabe. Porque o cara é simplesmente um arrogante. Mas assim, se eu fosse levar tudo isso pra mim, eu não estaria aqui hoje não, cara. Eu tinha Ah, abandonado tudo, estava trabalhando no comércio ou fazendo alguma outra coisa de novo. Você, Não se desmerecendo. você fosse preocupar com tudo isso aí, você não teria cabelo. Putz. Eu deixei a peruca em casa. Tá guardado. Filho, entre os montes, vários aqui comentários que a galera deixou, vários abraços, vários elogios, vou ler um aqui. Um do Marconi, técnico. Marconi. Bom, Cara, vamos. eu preciso ver a foto dele, só eu não sei quem é. Ele comentou assim, ó, massa, cara, a experiência do tempo nos faz crescer. O reconhecimento da banda e entender as dificuldades é quem leva todo mundo pra cima. Isso é fato, cara. Graças a Deus. Eu acho que eu conheço o Marconi, cara. Eu não tô achando esse aqui. Cara, mas assim, obrigado. Obrigado a cada uma das palavras que tem aqui, cara. Desde um boa noite até Soferas aqui, que tem escrito que o Marconi escreveu que Sofera. Obrigado, cara, porque assim, a gente tenta fazer tudo que a gente faz com o máximo de amor possível. E entregar o nosso. Eu, pelo menos, pretendo entregar meu serviço na máxima excelência que eu posso. Por isso que a cada dia eu estudo mais e mais para entregar com o máximo de excelência, porque é o mínimo que o povo que está lá para ver um show de qualquer artista que seja, espere. Espere que o som seja bom. Então, assim, a gente tem que fazer o nosso papel direitinho. E que não dê nenhuma microfonia para os outros saberem que a gente tá lá. Que nunca acho técnico de som. Não, cara, eu prefiro não saber que eu estou lá, não. Eu Cara. também. Sempre gosto quando Eu, ninguém. Nem o artista precisa agradecer o técnico de som. Quando ele não não, agradece o técnico de som, é que passou tudo bem, ele nem lembrou que a gente existia. lá, eu usava assim, que lá na Maria e também no Ataíde, cara, eles gostavam muito de brincar comigo, porque assim, eu sou muito brincalhão, eu gosto de brincar com todo mundo, cara, sabe? E, cara, aí, do nada, eles, lá, tá lá, e tava eu juntava eu com o menino da luz lá, né, ficava dançando, chacoalhando o braço, porque assim, quando eu tô trabalhando, eu tento ser o mais sério possível no meu serviço. Cara, mas a alegria faz parte do nosso serviço. A gente tá Sem entregando a dúvida. emoção, a alegria. Eu cheguei a me arrepiar, a chorar em Opa! show, do show do Ralph. Eu chorei no show do Ralph. Então, assim, é a emoção do seu serviço. Entendeu? Eu Exatamente. penso que nem um médico que vai operar uma pessoa que está prestes a morrer, ele fica lá, sei lá, 20, 30 horas e acaba, ele cai num pranto de. Opa, cortou o áudio. Alguém me ligou, Hilton, não liga não, Hilton, estou em live, Hilton. Então, assim, É o peixe? a gente trabalha com emoção, né? E assim, eu sempre danço, cara. Eu tô lá na house, eu tô dançando, eu tiro o sapato, eu chacoalho pra lá, chacoalho pra cá. Aí então, nessas a Maria brinca comigo, mas assim, graças a Deus ninguém sabe quem eu sou. Ô, Tilo, ela nem chama de Tilo, ela inventou um nome pra mim que eu vou falar pra você, cara. É um nome assim que, graças a Deus, ninguém mais sabia que sou eu. Não conta. No Ataíde Alexandre também, no Ralph também, um dia eu fiz um show cansado no Ralph. Cheguei no camarim e falei assim, ô carequinha, bicho, assim não dá, cara. Essa cara de desânimo você me mata, mano. Todo dia você pra cima hoje com essa cara de desânimo, mano. Ô, louco, hein? Tá foda, hein, mano? Ferralf, hoje eu estou extremamente cansado. Eu fiz o show inteiro sentado. Ferralf, eu estou extremamente. Que isso não se repita, hein? Falou pra mim. Por quê? A gente vive na emoção. É, Mas, cara, graças a Deus. Então, tudo em ordem, cara. Amém. a Deus. gente, a gente alia a parte de conhecimento junto com a nossa
parte emocional, que é na nossa finalização da mixagem. É, A hora que a gente está mixando, a gente está entregando toda a nossa emoção de cada nota que o artista preparou no estúdio, preparou na casa dele, preparou com o produtor musical, de cada nota, de cada acorde, de cada harmonia traçada, de cada intensidade que eles traduzem, colocam em cima do palco, a gente traduz quando a gente está fazendo PA. Quando a gente está fazendo monitor, a gente está traduzindo para eles mesmos o a sentimento. emoção que eles fizeram antigamente. Exatamente. É isso aí. Tilo, foi um prazeraço estar contigo aqui. Cara, Dan, eu agradeço demais isso, cara. Porque isso para mim aqui já foi assim um quebra de paradigma, porque como eu falei, eu sou muito tímido, cara, para falar disso aqui, cara. Nossa Senhora. Eu acho que eu tava com dor de cabeça agora há pouco, acho que era por causa disso aí, cara. Porque eu sabia que eu ia ter que enfrentar a câmera e ter que falar com você. Então eu já fiquei meio apreensivo. Mas graças a Deus, acho que deu tudo certo. Relaxou, foi tranquilo? Foi, acho que a gente conseguiu, acho que eu consegui passar a mensagem que eu gostaria para todo mundo. É só você olhar os comentários depois. Aí, e deixar um último aqui. A galera que vai falar, hein? Deixar um último aqui. Não dá para agradecer todo mundo, porque assim, na minha vida eu tenho muita gente a agradecer. Então assim, gente, todo mundo que conhece, sintam-se agradecido por mim, sintam-se abraçados, porque eu sei que tem muita gente que torce para mim, torce por mim, para eu dar um passinho mais para frente. E essas pessoas eu sei quem é, cara. Eu sei quem é, tá guardado no meu coração. Então se eu deixei de falar o nome de alguém, gente, desculpa, mas assim, todo mundo que me conhece e fez parte da minha caminhada sabe que está guardado no meu coração profundamente. Espero um dia a gente se encontrar ao vivo para dar aquele abraço. Sim, Dan. Eu sei que nem sempre é muito tranquilo, porque o nosso mundo do áudio às vezes vai traçando caminhos, um tá para um canto, outro tá para o outro, de vez em quando a gente se encontra. Que nem às vezes eu comento com a minha esposa, ou com algum colega, você foi para tal cidade, aí como é que é a cidade? Eu falo, não sei. Eu conheci o aeroporto, a van e o hotel. A minha esposa fala, Miguel, você fica viajando para lá e para cá. Eu falei, o dia que você for comigo, você nunca mais você volta, porque assim, eu deito no ônibus, cortina fechada, eu saio e já tô na porta do hotel. Van, acabou, hotel, van, ônibus, vambora. Você não sabe nem se a cidade é verde, azul, amarelo, cor de... não sabe, cara. Não faz nem ideia. É cidade mas é bonita ou feia, né? Não. Você não sabe. Não sabe. Mas, enfim, o nosso mundo do áudio, o mundo que nós escolhemos como o nosso universo, ele também tem essa história, mas de vez em quando a gente consegue se encontrar. E eu espero que isso aconteça em breve, quando você estiver aqui por Santos, que eu moro em Santos, mande um oi, que eu vou fazer de tudo para estar prestigiando o seu som. Pode ser, vamos marcar, vai dar certo. Mas cedo mais tarde você vem para cá. Estamos em cidade grande. Deus vai fazer esse caminho, né? Vamos se trombar. Fechou então, meu amigo. Bom. Galera, vocês que estão aqui, essa semana talvez ainda rolem algumas lives, mas semana que vem eu vou estar com vocês nos dias 19, 20 e 22, contando um pouco da minha jornada e contando um pouco de como eu faço, como eu posso ajudar as pessoas a traçarem esses rumos. Já contei aqui um pouquinho de como eu trabalho, qual que é o meu trabalho para que isso aconteça, mas nesses dias 19, 20 e 22, eu vou esmiuçar um pouquinho mais sobre isso. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, gente. Beijo no coração. E até a próxima live aqui da 32DB. Obrigado, Dan. Tchau. Valeu, tchau, tchau.